Pegue a sua Bíblia então agora e abra lá no livro de João, capítulo 5, versículo número 16. Vamos ler até o versículo número 19, que diz assim: E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ore comigo agora. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos pedindo que Tu venha nos orientar em tudo que vamos aqui, Senhor, falar, ouvir, ministrar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã, e sente-se com atenção agora voltada para a palavra de Deus. Quando nós observamos o livro de João ou o Evangelho de João, nós observamos que João tem uma forma totalmente diferenciada de abordar a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele começa trazendo para nós não a genealogia terrena, mas ele traz a genealogia eterna. No princípio era o verbo. Todos nós conhecemos esse início do Evangelho de João, e cada gesto e cada movimento que ele faz no livro de João é para mostrar a divindade que ele possui, a divindade que ele é, e o Pai divino. Isso é muito importante para você também entender, compreender o livro ou o Evangelho de João. E é muito importante que em cada capítulo, em cada milagre que acontece dentro do Evangelho de João, João não chama de milagre, João chama de sinal. Então, são vários sinais dentro do Evangelho de João para apontar para essa verdade, a divindade de Jesus, a divindade do Cristo e a paternidade de Deus. E quando você vai olhar o capítulo número 5 do Evangelho de João, você fica, num primeiro momento, meio que estranha, podemos dizer. Por quê? Porque num lugar onde existiam muitos enfermos, ele deliberadamente escolhe um para curar. Você imagine Jesus, com o poder que tinha, ou com a autoridade que tinha, ele chega em um hospital, vamos assim dizer, de campanha, né? Um lugar onde ficavam as pessoas, esperando o movimento da água, segundo o relato bíblico, para que quando se movimentasse a água, alguém que ali se lançasse por primeiro, ele era curado. E aí Jesus entra num lugar que era muito conhecido, muito provavelmente ele já tinha passado por ali várias vezes. Ele sempre ia nas festas judaicas, porque as festas judaicas eram quase que uma obrigação de todo judeu ortodoxo participar. Então é muito provável que aquele homem, Jesus já tinha observado por ali, porque eram 38 anos. Jesus aqui tinha pouco mais de 30 anos de idade. E aí ele vai ali no meio daquela multidão e escolhe um homem e o cura. Mas a cura que ele faz é para desencadear uma discussão. Porque ele deliberadamente, ao curar aquele homem, ele manda aquele homem no dia de sábado carregar a sua maca.
E ele sabia que aquele movimento iria levantar discussão. E ele faz isso. Ele cura aquele homem e diz: toma a tua cama, toma a tua maca, toma a tua esteira, em outra tradução, e vai. E quando vem aquele homem carregando no dia de sábado a sua cama, a Bíblia diz que os judeus ficaram irados. Como é que você tem coragem de fazer isso? E ele diz: ó, aquele que me curou, ele é que me mandou carregar a cama. E quem foi? Não sei. Ele não sabia quem era Jesus. Depois ele soube. E aí, quando souberam que era Jesus, foram lá conversar com Jesus. Escuta, como é que é esse negócio aí? E aí Jesus dá uma palavra, irmãos, que é reveladora, transformadora e revolucionária. Porque ele traz a ideia de um Deus que é Pai, mas não apenas Pai, que trabalha até agora. A Bíblia vai dizer que em função deste movimento de Jesus, a partir dali, os judeus queriam matá-lo. Leia a sua Bíblia. A partir daquele movimento, a partir daquela discussão, porque Jesus, segundo os judeus, quebrantava o sábado e fazia a Deus o seu próprio Pai. Só que o que indignava os judeus era que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. E para os judeus, Deus não trabalhava. Para os judeus, tudo que Deus fez, Ele fez em 6 dias, e no 7º Ele descansou. E Ele tinha instituído o sábado exatamente em função desse descanso. Mas Jesus, Ele vem com algo totalmente inusitado, diferente no sentido de novo agora. Quem estava aqui na sexta vai entender. E diz: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Isso foi uma informação que para nós, quando chega aqui, não tem o impacto que teve naquele momento, porque a gente não entende essas questões. A gente não entende isso, a gente consegue alcançar apenas do ponto de vista religioso, muitas vezes, ou de uma história que está distante de nós. Mas você imagine o que aquilo significava, porque 2 vezes, tanto no versículo anterior como no posterior, diz que os judeus queriam matá-lo. Acorde para isso. Matá-lo. Então não foi algo simples, foi algo muito forte. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vai trazer a ideia de um Deus que nunca parou de trabalhar. Você está entendendo o que é isso? Um Deus que, como Deus, Ele parou, mas como o Pai trabalha até agora. Como, pastor? Como Deus trabalhou até criar todas as coisas. Mas como Pai, Ele inicia o seu trabalho, porque, irmãos, acorda para essa verdade. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no número 40, no capítulo 40, Isaías 40, versículo 28, que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. Então é preciso a gente entender isso da maneira que
A palavra de Deus nos mostra para que a gente avance com a nossa compreensão. Porque quando Deus fez o homem, Ele fez de fato com todo o seu poder. A Bíblia diz que o Senhor disse e ouve todas as coisas. Mas quando chega no homem, a Bíblia diz que o Senhor reúne-se com a Trindade. Deus reúne-se em Trindade, o supremo concílio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se reúne e toma uma decisão: façamos o homem conforme, segundo a nossa imagem, e preste atenção nisso, segundo a nossa semelhança. O que vem antes, é a imagem ou é a semelhança? Semelhança, porque é a imagem segundo a semelhança. Preste atenção. Como Deus, Ele cria todas as coisas, mas como homem, Deus termina tudo o que tem que terminar, e agora o que vai iniciar é o trabalho de pai, é o trabalho daquele que vai caminhar com o seu filho, que vai caminhar com aquele que ele vai formar nele o seu caráter. Por isso Jesus está dizendo: o meu pai trabalha até agora. Por isso que vocês não têm Deus como pai. E ele vai dizer em outro texto muito forte: vosso pai é Satanás, vosso pai é o diabo. Palavras de Jesus. Então, quando ele se mostra e revela que ele é o filho, segundo o texto aqui, e Deus é o seu pai, e que Deus como pai, ele trabalha até agora, isso causa um rebuliço, uma revolução, e que hoje nós ainda não conseguimos alcançar. Porque Deus é Deus de servos, mas é pai de trabalhadores. Deixa eu repetir isso, porque às vezes você pensa que eu errei. Deus é Deus de servos, mas é pai de trabalhadores. Às vezes a gente chama de trabalho aquilo que Deus não chama de trabalho. Trabalho para Deus não é ocupação. Trabalho para Deus não é talento em movimento. Trabalho para Deus não é algo que você faz para ser remunerado por ele. Porque para Deus o trabalho é o movimento de imprimir na pessoa, na sua criatura, na sua formação, naquilo que foi gerado dele, o seu caráter, as suas virtudes. Por isso preste atenção, meu irmão e minha irmã. Só quem trabalha é o pai. Só quem trabalha, para Deus, o trabalho é feito por pai. Mas como, pastor? Você vai entender isso, tenha calma. O que a Bíblia fala a respeito de gerar? Gerar. Quando você não entende essas coisas, você vai acabar não entendendo a unidade do homem e da mulher. Você está entendendo? Porque às vezes nós temos a tendência, Deus não faz isso, a gente faz, marido e mulher.
esposa e esposo. Mas para Deus, o que é isso, irmãos? O que é um casamento? É uma só carne, que juntos eles geram um filho, uma filha, ou filhos e filhas. Para Deus, a semelhança, isso é forte demais, a semelhança de Deus é essa unidade. E aí, quando o pai e a mãe entendem que existe um momento em que o filho precisa de todos os cuidados maternos, mas o que vai formar de fato o seu caráter, o que vai formar de fato a sua postura diante do mundo, é quando os dois unidos sabem a importância do pai. Que os dois vão estar trabalhando para fortalecer dentro do coração daquele filho, porque tanto o pai como a mãe têm como a obrigação, vamos assim dizer, de formar pais e mães, para de novo tudo entrar dentro do seu processo. E agora eu pergunto para você e você me responde: qual é a função, qual é o propósito de uma laranjeira? Qual é o propósito de uma mangueira? Qual é o propósito? Porque a maioria das pessoas pensam que o propósito da laranjeira é dar laranja. Não é assim? É ou não é? Seja sincero. Mas não é. O propósito da laranja é dar laranjeira. Porque se fosse só dar laranja, sem que estas laranjas ou qualquer outro tipo de fruta pudesse produzir outras laranjeiras, mangueiras, macieiras, haveria apenas uma geração de mangueira, uma geração de laranjeira, uma geração de mangueira. Então, o propósito de uma laranjeira é produzir laranjeiras, para que o processo comece tudo de novo. E quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver então que Deus, Ele chama de trabalho, não o que você chama de trabalho. Para Deus, muitos de nós não trabalham. Mas como, pastor? Por quê? Porque o trabalho, segundo Deus, é o seguinte: o trabalho é a capacidade de gerar nos outros o que você tem de melhor. Se a sua atividade profissional, irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Trabalho é tudo aquilo que eu faço de forma consciente que possa formar outra pessoa exatamente como eu. Por isso, esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é formar filhos igual a Ele, à semelhança dEle. Então, se você está se utilizando da sua ocupação, do seu serviço, da sua vida profissional,
para apenas ganhar dinheiro. Para Deus, isso não é trabalho, isso é serviço, isso é ocupação. A partir do momento em que nós fizemos do trabalho apenas um meio para a subsistência, nós dessignificamos o trabalho, porque para Deus o trabalho é a ação que eu faço para produzir outros igual a mim. Seja em qual for a área. Por isso que Deus, Ele vai falar a respeito da mesa. Porque a mesa está ligado com paternidade. Por isso que a paternidade, na Bíblia Sagrada, ela gera mesa. A responsabilidade de um pai, biblicamente falando, e no Velho Testamento, ou Antigo Testamento, Antiga Aliança, era assim que funcionava. O trabalho era algo que o pai trazia o seu filho juntamente com ele. Jesus aprendeu o ofício de quem, igreja? Quem era José, igreja? Pai por adoção de Jesus. Então esse era o movimento. O pai trazia e fazia com que o seu filho, a partir do seu trabalho, se transformasse em alguém igual a ele. Mas sabe por quê? A maioria de nós estamos tão preocupados com a remuneração, com o dinheiro no final do mês, com quanto vamos ganhar, porque na verdade o nosso trabalho, aquilo que chamamos de trabalho, não é o mesmo que Deus chama de trabalho. Por isso Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Então, o trabalho que nós vamos desenvolver é o trabalho de imprimir. Aí é pai, é mãe, aí é o casal, é uma só carne, sabendo a importância, o pai sabendo a importância da mãe, a mãe sabendo a importância do pai, e os dois formando o caráter do seu filho e da sua filha, e desenvolver esta verdade dentro dos corações, que é: tudo que eu faço, eu preciso fazer imprimindo o que eu tenho de melhor. Como Deus, o trabalho foi feito em 6 dias, e no 7º ele descansou. Mas não descansou como quem está cansado, descansou como terminou, como quem terminou. Não tem mais nada o que fazer. Mas como pai, o trabalho começou exatamente quando o homem foi formado. No capítulo 2. Como Deus, tudo está pronto. Como pai, ele trabalha até hoje. Como Deus, ele coloca um anzol no nariz de quem ele quiser e arrasta para produzir o projeto que ele quer para a sua família. Como pai, ele vai convencer você. Ele vai fazer você caminhar com ele. Por isso Jesus a todo momento: eu vim para fazer a obra do meu Pai. E aí a gente vai entender salvação como algo que não tem a ver com obras. E esse é talvez dos maiores problemas para a gente conseguir alcançar a verdade desta palavra. Por quê? Porque, irmãos, o que a Bíblia diz lá no livro de Efésios,
capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o que Jesus fala na sequência em Efésios 2:10, que a maioria das pessoas não segue lendo, é logo em seguida, é o versículo seguinte de Efésios 2, 8 e 9. O versículo seguinte, que fala sobre não é pelas obras, a Bíblia diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para o trabalho. Para as obras boas, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a vida com Deus é uma vida de trabalho, mas não é o trabalho que é apenas a remuneração pelas horas que eu estou ocupado, mas é o trabalho que forma nas pessoas com quem eu convivo o melhor de mim. Por isso, a mesa. Por isso Deus ficou tão entristecido. Por isso Deus ficou tão, vou usar palavras mais amenas para você entender, aborrecido. Quando o povo de Israel, que Deus chama de seu filho, que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Moisés, quando você chegar lá, você vai dizer a Faraó: deixa o meu filho sair, o meu primogênito. E ele tira aquele povo e sabe para onde ele leva? Para onde? Para o deserto. E lá no deserto, o povo então, quando sai, começa a perguntar: mas Deus pode fazer uma mesa aqui, nesse nada? Porque a responsabilidade de pai estava sobre Deus. E eles estavam duvidando de Deus como pai, porque a responsabilidade do pai é colocar pão sobre a mesa dos filhos. Sempre foi na Bíblia. Então, quando o povo chega e diz: pode Deus formar uma mesa no deserto, ele está dizendo: será que Deus é o nosso pai mesmo? Será que Deus, Ele vai fazer uma mesa, Ele vai nos tratar como filhos de fato? Isso foi o que pegou, como dizem aí fora. Porque a mesa está ligado com paternidade. A Bíblia Sagrada diz, e eu quero que você leia lá no livro de Salmos, se você puder, 128, 3, qual é o homem bem-aventurado? A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mesa e paternidade estão intimamente ligados. Por isso, quando Deus quis libertar o povo de Israel, Ele ordenou uma mesa. Quando Jesus fez a sua despedida antes da cruz, Ele convocou um jantar, uma mesa. Por isso, um dia na eternidade, todos nós estaremos em redor de uma mesa nas bodas do Cordeiro. Por quê?
Porque é na mesa que o Senhor mostra que Ele é Pai, que Ele cuida de nós em qualquer circunstância. Você acha que foi por acaso que Deus pega o povo de Israel e leva para o deserto e ali os alimenta por anos? Ou acaso também levou Jesus para o deserto por 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ali o Senhor o sustentou através dos anjos? É que a gente não entende essa questão, e por isso nós ficamos angustiados, porque a nossa relação com Deus é uma relação de culto, é uma relação de ritual, e não uma relação de pai. Por isso, a maioria das pessoas querem Deus como Deus e não como Pai, porque como Deus é o culto que é importante, é o ritual que é importante, são as oferendas que são importantes, mas como Pai é a relação. E aí você não faz mais nada como quem faz para um Deus, você faz como quem faz para um Pai. E é essa a ideia revolucionária que Jesus Cristo traz nesse texto que nós começamos lendo. Por isso aquilo ficou tão forte no coração dos judeus e daqueles que o ouviram. Por quê? Porque é muito mais fácil você se relacionar com Deus. Porque com Deus as pessoas acham que é só vir participar de um culto, dar alguma oferta, cantar uma música boa, fazer alguns tipos de coreografia, está tudo bem. Mas como Pai, Ele está com você todo dia. Ele vai caminhar com você, vai estar lá no seu trabalho para ver se o que você está fazendo é trabalho mesmo, ou é apenas uma ocupação. Se você está imprimindo nas pessoas que estão em torno de você o melhor de você, se você está armando uma mesa para eles, para oferecer a eles o que tem de melhor em você. É significativo que quando Deus, Ele alimenta o povo no deserto, tinha que ser todo dia. Eles não podiam colher para outro dia, o maná era naquele dia. Isso aí para quê? Para eles saberem, 40 anos de igreja, Deus cuidando deles, fazendo água sair da rocha, colocando pão no deserto, 40 anos, a roupa não envelhecia, os inimigos não prevaleciam, durante o dia o sol era abrandado pela nuvem de fumaça, à noite uma tocha de fogo, era climatizado aquele ambiente, Deus cuidando deles, como um pai cuida dos seus filhos, armando todo dia uma mesa no deserto. Mas sempre que eles procuravam não a relação com o Pai, mas a relação com Deus, que eles pudessem simplesmente manter distante, numa distância segura, para eles fazerem aqui os seus rituais e simplesmente continuarem as suas vidas do jeito que eles achavam que deveriam fazer. Mas quando Deus quer se revelar, Ele prepara uma mesa, faz os seus filhos sentar nessa mesa e vai mostrar a eles quem Ele é de fato. Esse é o objetivo, esse é de fato o que Deus está fazendo. Amados, Jesus no caminho de Emaús, aqueles homens estavam totalmente obscurecidos na sua compreensão. Não conseguiam ver, Jesus caminhava com eles ali. A Bíblia fala, no capítulo 24, que ali eles estavam e caminharam durante vários quilômetros. Jesus, foi um tempo suficiente para Jesus discorrer sobre o que dele estava escrito em toda a palavra de Deus, nos profetas, em Moisés e nos Salmos. Aí quando eles chegaram lá,
E eles ainda não tinham visto, mas quando sentam na mesa, a Bíblia diz que Jesus parte o pão. E quando ele parte o pão na mesa, eles percebem quem era que estava com ele. E a Bíblia diz algo muito especial. 24:30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Abriu-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, primeira verdade que você precisa, ou primeira reflexão que você precisa fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo é trabalho ou é ocupação? É trabalho ou é serviço? É só pela remuneração? Porque quando você faz o trabalho, quem tem trabalho conforme Deus diz que é o trabalho, quem tem o compromisso é Deus, o Pai. Agora, quando você faz a sua ocupação, é você que tem a responsabilidade. E aí fica pesado. E aí fica difícil. Mas quando você faz conforme a palavra de Deus, você age dando o seu melhor, seja você homem ou mulher. Você imprime quem você é, não sua habilidade, não o seu talento. Você não faz aquilo para mostrar o quanto você sabe, mas você faz para mostrar quem você é. Quando tudo que você faz, apenas o que tem como objetivo é o seu sustento, meu querido irmão, você vai ficar cansado. Mas quando você faz o trabalho que o Senhor quer que você faça, preste atenção, você fica com sono, dorme, e no outro dia você está renovado e começa a trabalhar de novo. Agora, quando é só serviço, meu irmão, não tem sono que dê jeito. Você pode dormir quanto quiser, você está sempre cansado. Por isso, hoje, a grande verdade que você precisa assumir no seu coração é: eu vou fazer o trabalho do meu Pai que está no céu. Esse foi o exemplo do Senhor. Mas que, pastor, agora todo mundo vai virar pastor, vai virar missionário? Não. De alguma forma, quem sabe. Tudo que você fizer, absolutamente tudo que você fizer, vai ser para a glória de Deus. Vai ser para revelar o Pai no que você faz ou deixa de fazer. Por isso, as palavras de Jesus são tão fortes. Eu vim para fazer a obra, o trabalho do meu Pai. Eu faço o que eu vi Ele fazer. Eu vi meu Pai fazendo. Eu vim fazer igual, exatamente como meu Pai fez. Cadê os filhos de Deus, irmãos? Os filhos de Deus agem como filhos de Deus, e não como servos, não como empregados. Quem trabalha por remuneração vai acabar servindo quem paga melhor. Agora, quem trabalha por propósito, pode oferecer o que quiser, ele mantém no seu propósito, porque o propósito dele não é dinheiro, é alcançar o objetivo, é formar Deus na vida de outras pessoas.
Irmãos, Deus não precisava fazer nada disso. O único ser que podia escolher não trabalhar, escolheu trabalhar. Deus podia simplesmente não fazer nada, mas Ele decidiu ser Pai. E para mostrar o amor que Ele tem por nós, Ele está trabalhando até agora. Você tem ideia do que é isso? Por isso uma mesa no deserto, porque Ele quer mostrar para você que em qualquer situação Ele é o seu Pai, e Ele vai cuidar de você. Se Ele precisar fazer cair pão do céu de novo, Ele fará. Se precisar fazer rochas saltar água, sair água, Ele vai fazer. Deus é o Deus que cuida da sua família, é o Pai. Ele é o nosso Pai. Como um pai que tem a responsabilidade de colocar a mesa e juntar em torno da sua mesa os seus filhos e se relacionar com eles em comunhão, porque quando Deus resolveu fazer o homem, Ele não disse haja, Ele disse façamos. Relação. Não é um faço, nem um farei, é um façamos. Por isso, Deus é Pai. E como Pai, Ele cuida de você e cuida da sua família, porque é sua responsabilidade, é dele. Ele assumiu para si esse trabalho. Quem recebe essa palavra, então se coloque em pé na presença de Deus agora. E você que está aí em casa, assuma essa posição, porque a Bíblia diz que enquanto o herdeiro for menino, nada e nada se difere do escravo, do empregado. Você não é mais servo, você não tem que ficar fazendo serviço, você não tem que se ocupar, você tem que trabalhar e fazer as obras do nosso Pai, aonde você estiver. Seja você um funcionário público, seja você um comerciante, seja você um empresário, seja você quem for em termos de profissão, você vai fazer um trabalho. É assim que Deus quer que os seus filhos façam. Por isso Jesus foi tão revolucionário, e é por isso que eu vou orar com você nesta hora, neste momento. Deus eterno Pai, ó Paizinho, quantos de nós estão tão ocupados com tantas coisas, mas como Jesus disse, uma só é necessária. E às vezes nós achamos, ó Deus, que tantas outras coisas são necessárias. Meu Deus, que nós possamos assumir esta posição de verdadeiros trabalhadores da tua seara, seja em que área for. A dona de casa, a esposa, o pai, o marido, Senhor, em qualquer lugar e fazendo o que for, estão ali imprimindo o melhor de si, porque a tua palavra diz, meu Deus, oh Pai eterno, Senhor Todo-Poderoso, é a tua palavra, Senhor, que nos mostra, nos ensina com tanta diligência, Pai. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, os vossos trabalhos,
e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meu Deus, que isso entre em nosso coração de verdade, e que nós glorifiquemos a Ti, ó Pai Celeste. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.